Olá, sejam bem-vindos a mais um Deu Certo, temporada multimídia. Hoje estamos com a Elaine Alcântara, que é publicitária. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. A primeira pergunta que a gente tem para você é quando surgiu o seu interesse pela comunicação, especificamente pela publicidade e propaganda? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Poder participar disso com vocês. Bom, a minha experiência com a publicidade é uma experiência, assim, um pouco diferente. Eu, na verdade, fiz um semestre de contabilidade antes de fazer publicidade. Então, eu comecei, assim, um pouco de paraquedas, literalmente. Caí de paraquedas num curso de publicidade. Eu, desde criança, assim, hoje eu observo muito isso, que desde criança eu sempre fui muito... Eu sempre prestei muita atenção nessa parte de comunicação. Isso sempre chamou minha atenção. Então, era uma coisa que já estava guardada em mim, que no curso de publicidade eu fui descobrindo esse meu interesse pela arte da comunicação. Eu comecei a gostar de trabalhar com isso. Na verdade, eu trabalhei um pouco num banco. Nesse banco, eu comecei a gostar de administração, né? Era uma área que eu não pensava em... Para vocês terem ideia, eu já tentei prestar vestibular para medicina. Então, assim, é tudo muito diferente. Eu sempre fui muito indecisa, assim, em questão de profissão. Mas aí comecei a trabalhar no banco, eu trabalhei no estacionamento do banco um tempo, e prestei vestibular para contabilidade, fiz um semestre, só que era uma coisa assim, eu chegava na faculdade e me batia aquele desespero. Eu sentava na aula e falava, gente, não é isso que eu quero minha vida. Eu não quero passar o resto da vida cheia de papel, numa mesa, numa sala trancada, não é isso. Então, assisti uma palestra de um professor e nessa palestra que acendeu aquilo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo, vou abandonar, vou pegar esse curso, jogar fora e vou fazer publicidade. Bati aqui no microfone. Fui fazer publicidade e foi assim, tudo muito direcionado. Eu comecei a gostar, no começo eu desesperava, porque eu falei, gente, eu nunca vou ser publicitária, nunca. É uma coisa assim que eu não conseguia nem criar frases, sabe aquelas frasezinhas de efeito de propaganda? Não conseguia fazer isso. Se vocês querem uma pessoa péssima nisso, sou eu. Não conseguia. E eu tinha um professor até que eu já falei isso para ele, inclusive, que ele me fazia chorar um monte, assim, depois das aulas, porque eu não conseguia realmente criar nada, eu sentava e bloqueava. E com o tempo, assim, na faculdade, eu fui descobrindo outras áreas, né, dentro da publicidade. Foi aí que eu me encontrei na fotografia, inclusive, que foi uma coisa, assim, para mim que foi super importante, porque, na verdade, a gente entra no curso de comunicação achando que você tem que ser criação ou você tem que ser bom de redação. Publicidade, geralmente, a galera entra pensando nisso, não é isso. Dentro da publicidade, você tem milhares de áreas que você pode atuar, várias. Assim, áreas que a galera não explora e que deveriam ser exploradas, como a fotografia. Elaine, conta pra gente um pouco mais sobre a sua experiência no cinema e com a sua agência. Bom, então, eu vou falar um pouquinho da agência e depois eu entro nessa parte do cinema. Eu iniciei a Malibu há uns 4 anos, mais ou menos. Na verdade, assim, a Malibu foi uma empresa que eu criei do nada. Eu simplesmente sentei e falei, eu quero ter uma empresa, porque as pessoas que são empreendedoras, elas não... Desculpa. Elas não conseguem ter um chefe. Isso é fato. Todo empreendedor não consegue ter chefe. Então, isso eu devo muito ao meu pai, porque a culpa de eu ser assim é dele. A veia é dele. A Malibu, ela começou na minha casa. Eu comecei a pegar alguns trabalhos como freela. Só que é muito difícil você trabalhar como freela hoje, muito difícil. As pessoas precisam ter uma segurança de uma empresa. Então, por exemplo, uma coisa é eu chegar e falar, eu sou a Elaine Alcântara. Tá, beleza. Tudo bem, se você não me entregar o trabalho, eu vou te processar como, né? Então, você ter a segurança para passar para o cliente de uma empresa é uma coisa um pouquinho diferente. E hoje o Brasil está numa fase que ele te dá muitas vantagens para você abrir uma empresa. Ele incentiva as pessoas a abrirem empresas. Então, isso foi uma coisa assim, que colaborou muito com a Malibu para ela chegar onde ela está hoje. Então, eu comecei sozinha, fazia os trabalhos, os clientes procuravam pelo Facebook, né, o trabalho foi começando a aparecer, as pessoas procuravam. E a Malibu foi ganhando um nome, assim, né, que até hoje eu não consigo entender muito bem de onde que cresceu, assim, pro que está hoje. Mas a galera foi perguntando, foi procurando.
E a gente foi crescendo nisso. Não foi uma empresa, assim, que eu criei com o intuito de ser muito grande. Eu criei com esse intuito de ter uma segurança, de dar uma segurança para o cliente. Criar uma identidade. Porque, como eu falei, é muito difícil você trabalhar como freela, né? Só sendo você. É bem difícil isso. É bom ter uma empresa. Até porque você tem várias outras vantagens também, né? Por exemplo, freela não tem a questão, tipo, da segurança. Então, a empresa te dá um pouco dessa segurança. Você tem alguns compromissos, mas em compensação você tem uma segurança. Então, isso ajuda bastante. Agora, em relação ao cinema, eu sempre fui apaixonada por cinema, a vida inteira. Sempre quis. Era minha opção, minha primeira opção de curso, só que eu pensava assim, se eu fizer cinema, a minha ideia era essa naquela época, né? Há 17 anos de idade. Se eu fizer cinema, eu não vou ter um filme para fazer por dia. Eu vou fazer um filme por ano, eu vou passar fome. Não vai dar. Então, criou essa questão assim, ou eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa que me dá dinheiro e depois eu vou pro meu sonho, ou então eu vou derrubar tudo e vou fazer o meu sonho, que foi o que eu fiz. Eu derrubei tudo e fui atrás do sonho, né? Inclusive, isso é uma coisa de artista, que todo artista é impulsivo e acho que vocês estão percebendo isso em mim, né? A gente é muito intenso e impulsivo nas ações. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Acho que a maioria aqui, né? Todo mundo que faz comunicação é muito artista. Então, a gente tem essa questão da intensidade, né? De querer agir por impulso. E eu nunca tive medo de errar. Se eu tiver que fechar a empresa hoje para entrar em outro negócio, eu não penso 2 vezes em fazer. Entendeu? Eu sempre fui assim. Até meu pai briga muito comigo por isso. A gente já, né? Ele senta e fala, tem que pensar, né? Não pode ser assim. E é uma coisa que você tem que administrar. O cinema, eu não comecei a faculdade ainda. Eu ainda vou cursar, né? Eu estou me preparando para cursar. Eu ia fazer cinema no Rio de Janeiro ano que vem. Mas aí acabou que as coisas mudaram e eu estou indo para a Irlanda. Então, assim... É todo um processo, né? Um crescimento, mas é uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo, que eu venho desenvolvendo, e são projetos pessoais, assim, eu produzo os filmes, assim, por conta, né? Você também trabalha com fotografia, né? Quais são os conselhos que você pode passar pra gente que pretende trabalhar com fotos também? A fotografia, ela é um ramo muito complicado. Vocês sabem que hoje em dia você acha um fotógrafo em cada esquina, né? A pessoa compra uma câmera e sai fazendo casamento, e sai destruindo tudo, né? O que acontece com a fotografia? Eu sempre falo para os meus alunos de fotografia que uma coisa muito importante é você praticar. A fotografia não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Assim como a publicidade, isso todo mundo aqui já deve saber. Você não entra numa faculdade para se formar publicitário, você já entra publicitário. Não é uma coisa que a faculdade vai te fazer. Você já tem que ter aquilo dentro de você, senão você entra na faculdade, você vai passar a faculdade perdido. Eu tenho colegas de faculdade que fizeram faculdade comigo, se formaram, eram os melhores alunos da turma, tiravam 10 e hoje está todo mundo fora do mercado, ninguém está trabalhando na área. Um foi para o cinema, o outro está mexendo com venda de carro e eram os melhores alunos da turma. Entendeu? Então, assim, a fotografia, ela é uma coisa que você já tem que ter uma veia. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Você tem 2 caminhos na fotografia. Ou você vai para o artístico, ou você vai para o comercial. O que acontece? As pessoas confundem muito essa questão do artístico e do comercial. Todo mundo acha que fotógrafo é artista, fim. Não é. A gente tem aquele fotógrafo que é artista e tem o fotógrafo que vende foto. Que é aquele fotógrafo de casamento, que ele faz aquelas fotos padrão, e se você pedir para ele criar alguma coisa, ele já se perde, entendeu? Então, o que eu oriento para os meus alunos de fotografia, para quem quer trabalhar com isso? É prática. E uma coisa muito importante é você achar o seu lugar no mercado. Você tem que se encontrar na fotografia. É isso mesmo que você quer? Você está disposto a lidar com isso, a lidar com esse mercado, que é um mercado super concorrido hoje em dia? Os equipamentos ficaram acessíveis para todo mundo pode ter uma câmera profissional hoje em dia. Então, é uma coisa assim, você vai ter que concorrer com pessoas que se acham profissionais e não são profissionais, entendeu? Então, se você gosta, se a sua veia é fotografia, prática, estudar, porque fotografia tem que estudar, não é uma arte que você vai só tirando foto e vai aprendendo, não é isso. Você tem que estudar fotografia como qualquer outra área. E uma coisa muito importante é que, assim, eu nunca fiz curso de fotografia, nunca na vida, assim. Eu aprendi a fotografar com um amigo da igreja,
Eu trabalhava na produtora da Primeira Batista e tinha o Marvin. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. Ele é um fotógrafo, assim, excepcional. Eu falo que ele é artista, ele não é fotógrafo. Ele é realmente um artista. E eu comecei a conversar com ele, pedia dicas, ele me passava as dicas. E uma coisa muito importante é você não ter preguiça de aprender. Então, assim, o Marvin, ele chegava, ele nunca sentava comigo e falava, Laine, ó, é isso aqui, assim, 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 assado. Não, eu comecei a fotografar por necessidade, porque lá na produtora a gente trabalha muito com evento. Então, todos os eventos da igreja tinham que ser fotografados. Aí eu era estagiária, né? Você já sabe como é que é a vida do estagiário. Me pega uma câmera lá terrível, que não sai foto boa de jeito nenhum, porque tá toda desregulada. Toma, fotografa. E é sempre dança. Então, o que acontece? Dança é movimento. Todo mundo sabe que se você pegar, né, tipo, deixar a velocidade baixa, vai borrar tudo, vai virar uma coisa linda, né? E isso acontecia muito comigo. Eu ficava indignada, porque eu falava, gente, eu tenho que tirar foto boa, né? Tipo, essas fotos não podem ir pro site assim, né? Vão falar que o estagiário tá estragando o negócio, né? Então, eu fui procurando melhorar na fotografia, e o Marvin sempre ajudava. Aí ele foi me levando para casamento, para poder pegar prática no casamento. O casamento é uma escola, é uma coisa assim que eu parei de fazer, não estou fazendo mais. Vou fazer o último agora em novembro e acabou, não pego mais casamento. Mas foi essencial, porque casamento é uma escola, realmente. Eu comecei a fotografar casamento em 2009, 2010. Em 2010 eu comecei a fotografar casamento. E às vezes eu pego as fotos dos casamentos, tipo, lá atrás, eu olho e falo, gente, coitada da noiva, né? Pegou uma menina totalmente né, sem experiência nenhuma para fotografar. Mas, assim, foi uma escola realmente. Casamento foi uma coisa, assim, que ajudou bastante no crescimento. Mas o que eu indico para vocês, que eu oriento, né, todo mundo, é prática. Pratica bastante, fotografa todo dia. Se você vê um bichinho lá na janela com uma luz legal, fotografa o bichinho com a luz legal. Uma coisa muito importante é trabalhar com a luz. Tem que entender de luz, não adianta tentar fotografar sem entender de luz. Eu praticamente não uso luz de estúdio, é sempre luz natural. Eu criei uma relação com a luz muito importante. Assim, eu falo que a luz é essencial para a minha vida. O sol, eu gosto muito de trabalhar com o sol, eu conheço bem o sol. Quando eu vou fotografar em outras cidades, eu já dou uma pesquisada, eu tenho aplicativos no meu iPad que me ajudam nisso, orientação do sol. São coisas que todo fotógrafo tem que ir atrás e tem que estudar. Então, vocês podem ver que não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa mais complicadinha que exige um pouco mais de esmero, né? Um pouco mais de preparo. Laine, quais são os seus projetos para daqui para frente, seus futuros projetos? Eu estou me preparando agora para lançar meu livro no começo do ano, que eu vou lançar um livro sobre fotografia. É um livro que eu estou fazendo em parceria com alguns amigos, que são poetas, né? Eu falo que Deus me abençoa muito nisso, porque eu tenho vários amigos artistas, assim, que eu admiro muito e que me ajudam bastante nessa caminhada, né? Então, o livro é sobre fotografia. Eu vou lançar ele agora depois do Carnaval, a gente está preparando, né, está reunindo material. É um livro que vai ter fotos e poesias desses amigos, eles estão escrevendo sobre as fotos. E o projeto é fazer 2 livros, né? Um antes do cinema e um depois do cinema. Então, vou fazer um agora e o outro mais para frente daqui a um tempo. Estou indo para a Irlanda no começo do ano, que também é um projeto novo, recente também, que eu não estava esperando. Mas vou ficar um tempo por lá. E me preparar nessa parte do cinema mesmo. Eu estou fazendo uma parceria com um amigo do Rio, né, de trabalho aqui. A Malibu vai continuar, não vou acabar com a Malibu. Ela vai continuar aqui no Brasil funcionando, trabalhando normal. Mas aí agora a gente vai entrar numa nova fase que vem os parceiros agora, né? Porque como eu vou para lá, eu não quero deixar ela morrer. Então essa galera que vai ficar aqui vai tocar o projeto. A gente está trabalhando agora com videoclipe, que é um projeto novo também. A gente está entrando com profissionais de videoclipe, que é do Rio, é de São Paulo. Então, é uma equipe muito bacana, assim, que a gente conseguiu formar. São profissionais bem legais, assim. Você prefere usar batom vermelho ou calça cor-de-rosa? Gente, pior é que eu não gosto de nenhum dos dois. E agora? Primeiro que eu não gosto de calça e segundo que eu não gosto de batom vermelho. Então, mas eu acho que o batom vermelho é legal, né? Deixa, assim, dá um ar bacana. Batom vermelho.
Bom, Laine, a gente sabe que o mercado de cinema aqui em Mato Grosso do Sul ainda está evoluindo, né? Já caminhou bastante, mas ainda está em evolução. O que você acha que ainda falta para grandes profissionais saírem de Mato Grosso do Sul? Eu acho que falta coragem, porque tem muita gente boa aqui ainda. Ainda tem uma galera muito boa, inclusive dentro das faculdades mesmo. E uma coisa que eu percebo é que o interesse pelo cinema aumentou bastante no curso de publicidade. Eu conheço muita gente que tem vontade de terminar a publicidade e fazer cinema. Então, eu acho que existe um incentivo cultural muito forte para isso hoje no Brasil. O Brasil está entrando numa fase bacana que é de incentivar esse tipo de produção. Então, é uma coisa legal, né, para a galera pensar nisso, inclusive, né, para o pessoal que está no curso de comunicação, pensem nisso. Cinema é uma coisa super bacana. Não é só fazer filme, pegar a câmera e filmar. Dentro do cinema tem, assim, uma equipe imensa, gigantesca, várias áreas que você pode atuar, que também precisam de profissionais formados para trabalhar. Laine, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, eles podem acessar onde? Qual é o contato? Eu trabalho em parceria com a jornalista Rafa Gizzi, que é uma amiga muito querida, assim, uma amiga que a gente vive junta, né? Então, e outra comunicadora também, não tem como não sair projeto, né, de comunicação. Então, nós criamos alguns canais, a gente tem o Te Conto, que vocês podem procurar no YouTube, e a gente tem o Na Lata também, que é um projeto que a gente deu uma pausa por causa dos outros projetos profissionais nossos, mas é um canal também que não é engraçado, tá, gente? Não tem nada de engraçado. A gente fala sobre coisas que mulheres devem fazer e homens não devem fazer. Exatamente isso. Então, podem acessar, é o Te Conto e o Na Lata. E eu tô com um projeto novo agora, que é um workshop que eu tô trazendo para Campo Grande. É um projeto que a gente tá experimentando ele, que eu tô trazendo o Thiago Brito. Ele é fotógrafo oficial da 1120, a banda 1120. E ele gravou agora um vídeo que eu considero, assim, revolucionário para a categoria de videoclipe, que é o da Anitta. Não sei se todo mundo já viu, o Show das Poderosas, né? Que todo mundo dança. Todo mundo já sabe a coreografia aqui, né? Pelo menos. Ele gravou esse videoclipe, fez a direção de fotografia. E eu tô trazendo ele, né? Que é um amigo nosso, assim, de um tempo. Ele vem para cá agora dia 18 de novembro. Ele vai ficar aqui, a gente vai levar o workshop para Dourados também. E a gente está fazendo parceria com algumas empresas para criar um projeto pelo Brasil de incentivo a jovens cineastas. Então, ele é formado em cinema, ele vai vir dar esse workshop sobre direção de fotografia. Aconselho todos a participarem, para quem quer entrar nesse mercado de cinema. Ele é um cara, assim, muito gente boa, ele fala de uma forma clara, não é um dinheiro perdido, não é um dinheiro que vocês vão jogar fora. Porque isso é uma coisa que eu acho muito importante. Quando você traz alguém para dar palestra, alguém para ensinar alguma coisa, eu quero que as pessoas saiam de lá sabendo, entendeu? Sabendo achando que elas foram buscar. E o Thiago, ele consegue passar bem isso. Quem quiser saber mais sobre o workshop, pode visitar a fanpage da Agência Malibu, né? facebook.com/Agência Malibu já acha. Ou então a fanpage do Thiago, que é Thiago Brito. A gente está divulgando tudo lá. Inclusive, vai ter sorteio, tá? Fiquem de olho, podem curtir a fanpage do Thiago. A gente vai fazer o sorteio de 2 entradas, né? Daqui uma semana a gente vai começar a promoção. Então, participem. A gente está fazendo para vocês, né? Para vocês aprenderem um pouquinho também. Para a gente aprender, né? Porque com o Thiago a gente aprende bastante coisa. Termina aqui mais um Deu Certo. Muito obrigado, Laine, pela participação. Obrigada a vocês. Uma dica pro pessoal, final? Bom, a dica é que estudem, sejam corajosos, não tenham medo, o medo paralisa, então isso não é legal. Não tenham medo de experimentar coisas novas, experimentem outras áreas que vocês nunca pensaram que podia ser legal. Não tenha medo, gente, experimenta. Só não experimenta droga, pelo amor de Deus. O resto experimenta tudo, né? Eu acho que o legal da nossa profissão é isso, ela dá muita liberdade pra gente mexer com tudo. Então, se tenta filmar, pega um dia na sua casa, filma, vê se você gosta, fotografa, escreve texto, mas experimenta a vida. Isso eu acho que é o mais legal. A vida é muito curta pra gente ficar fazendo uma coisinha só, né? Esse foi o Deu Certo com Laine Alcântara. Ficamos por aqui. Até mais.